Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda aula da nossa semana de treinamento para líderes de casais. É um prazer imenso te receber aqui na segunda fase dessa jornada de aperfeiçoamento para líderes e pastores da Igreja Brasileira. Eu estou muito motivado pelo número de pessoas que estão engajadas e levando muito a sério esse treinamento. Você faz parte de um exército que Deus está levantando no Brasil e no mundo para implantar a cultura do reino de Deus nas famílias. Prepare-se, porque eu tenho muita coisa para compartilhar com você nessa aula. Então, pegue papel e caneta para anotar tudo. Eu vou repetir o que eu sempre falo. Aquilo que você não escreve, dificilmente você realiza. Na primeira aula, eu vi muitos casais estudando juntos e anotando tudo. Parabéns para vocês. Na aula de hoje, eu vou te ensinar o passo a passo para conduzir sessões de aconselhamento com um casal. Você vai aprender algumas ferramentas poderosas que vão guiar você no seu ministério, te ajudando a restaurar famílias e casamentos de uma maneira que você nunca imaginou. Mas antes, se você ainda não assistiu à primeira aula da semana de treinamento para líderes de casais, é muito importante que você volte lá para assistir agora. Na aula anterior, eu falei sobre as 3 chaves para construir um ministério de casais bem-sucedido. Também compartilhei alguns dos principais aprendizados que eu tive durante a minha jornada de mais de 30 anos na liderança desse ministério. Esse conteúdo é muito importante para que você entenda a sequência desta semana de treinamento. Então, se você ainda não assistiu, é só clicar no botão que está ao lado ou aqui embaixo nessa tela e assistir a primeira aula. Mas se você já assistiu, vamos em frente, pois hoje eu tenho algo especial para compartilhar com você. Aliás, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que deixaram seus comentários na aula anterior. Eu e a minha equipe ficamos muito felizes pelo número de pessoas que comentaram sobre a aula. No final da aula, deixe o seu comentário também, é muito importante para nós. Eu também quero agradecer a você que aceitou o desafio de fazer uma publicação nos seus stories lá no Instagram. Foi um prazer poder ver quem está engajado aqui comigo nesta semana. Se você não postou, faça isso no final da aula. Esse é apenas o começo e ainda temos uma longa jornada pela frente. Então, vamos ao nosso conteúdo. Um dos maiores desafios na vida de um líder de casais é lidar com as dificuldades no aconselhamento aos casais. E essa é uma etapa extremamente delicada do processo de cura e restauração de uma família, porém é indispensável. Um aconselhamento correto e fundamentado nos princípios da palavra de Deus pode ser a chave para salvar casamentos, mas um conselho errado, equivocado, não fundamentado na palavra, pode ser um forte motivador para o divórcio. Pode levar uma pessoa a tomar a pior decisão da sua vida. Uma palavra mal colocada em um aconselhamento pode ser como uma faísca que inicia um incêndio e pode consumir tudo o que encontra em seu caminho. Veja o que está escrito em Provérbios, capítulo 12, verso 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios
traz cura. Quando um líder não está preparado para aconselhar da maneira correta, nós temos um sério problema. Preste muito atenção nisso. Preste muita atenção nisso. Eu quero que você entenda algo. Um líder de casais carrega uma grande responsabilidade. Ele é um guia, um instrutor. Ele pastoreia o coração de pessoas. Isso tem implicações eternas. Por isso, é necessário se preparar mais e mais a cada dia para lidar com todas as demandas desse ministério. Nunca pare de buscar por mais conhecimento e por mais ferramentas que possam te ajudar na sua jornada. Eu sempre digo, um bom líder nunca para de aprender, para nunca parar de crescer. Um líder autêntico tem fome de conhecimento e um alto nível de curiosidade. Bom, diante desse cenário, você tem dois caminhos. O caminho dos líderes capacitados, onde você se compromete a continuar sempre buscando por mais conhecimento até se tornar um verdadeiro especialista no Ministério de Casais, ou o caminho dos líderes superficiais, que não agregam valor para a comunidade e que, em vez de curar, podem destruir famílias por falta de habilidade, de conhecimento, de capacitação. Qual dos dois caminhos você quer seguir? Você quer ser um especialista no Ministério de Casais? Quer ser usado por Deus para restaurar famílias? Ou você quer ser apenas mais um na multidão? Deus te chamou para fazer a diferença na sua igreja, no ministério. Por isso, dê o seu melhor daqui para frente. A partir de agora, eu vou compartilhar com você o exato método que eu e os líderes do Ministério Família Debaixo da Graça usamos em nossas sessões de aconselhamento. Nós já atendemos mais de 2.000 casais em nossa clínica de restauração de casamentos e esse método tem se mostrado muito eficaz há muitos anos. São 5 passos que você precisa seguir para conduzir um aconselhamento bem-sucedido. Por isso, preste muito atenção. Primeiro passo: nunca aconselhe sozinho ou sozinha. Eu vou repetir. Nunca aconselhe sozinho ou sozinha. Isso é mais do que um passo para conduzir um aconselhamento de casais bem-sucedido. Isso é uma regra que você precisa seguir. Você nunca deve entrar em uma sessão de aconselhamento desacompanhado ou desacompanhada. Tenha sempre alguém do seu lado. Dê preferência ao seu marido ou à esposa, mas também pode ser uma outra pessoa da sua equipe ministerial. A maioria dos aconselhamentos acontece em situações de crise na vida dos casais, onde os hormônios estão à flor da pele e as pessoas estão sensíveis e vulneráveis. Por isso, um homem nunca deve aconselhar uma mulher desacompanhada, assim como uma mulher nunca deve acompanhar um homem desacompanhado. Não podemos abrir brechas para que o inimigo se aproveite da situação. Por isso, mantenha-se sempre vigilante. É muito comum que em certas situações o casal não queira participar do aconselhamento juntos. E nesses momentos, você precisa ter alguém da sua equipe ao seu lado. E mais do que isso, você precisa ter o Espírito Santo ao seu lado. Sempre seja dependente do Espírito Santo e jamais pense que você pode curar, restaurar uma família sozinho. Ter uma equipe ou um companheiro ao seu lado na hora do aconselhamento é algo extremamente importante, pois além de evitar brechas, a
aquela batalha passa a ser travada em equipe, lutando juntos em oração pelo casal que está passando por um momento difícil. Lembre-se sempre disso. Não entre em uma sessão de aconselhamento sozinho ou sozinha. Segundo passo, crie uma relação de confiança com o casal que está sendo aconselhado. Para conduzir um aconselhamento bem-sucedido, é importante que você crie uma conexão com as pessoas que você estiver atendendo. Demonstre aos casais o quanto você se importa com a situação que eles estão vivendo. Esteja sempre disposto a ouvi-los e mostre o quanto eles são importantes para Deus e para você. Ao fazer isso, você vai facilitar muito o processo de aconselhamento. A maioria das pessoas chegam na sessão de aconselhamento em meio a uma crise e muitas vezes indispostas a conversar. Principalmente os maridos, na maioria das vezes os homens, não é? Por isso, é fundamental que você tenha empatia e entenda o momento que o casal está enfrentando. Empatia significa se colocar no lugar do outro para tentar enxergar a situação a partir da perspectiva do outro, não da sua. Entenda que aquele momento pode parecer embaraçoso para o casal. Diga a eles o quanto você se importa com aquela situação e deixa claro que eles podem confiar em você. Ninguém está aí para julgar e condenar de forma precipitada e irresponsável. Se for necessário, diga ao casal que aquilo que for conversado entre vocês ficará somente entre vocês e cumpra esse combinado. O casal precisa saber que o que for dito ali ficará somente entre os líderes. Nada gera mais confiança do que a certeza do sigilo entre conselheiro e aconselhados. Lembre-se, aquilo que o conselheiro ouve na sala deve morrer com ele. Imagine como os casais da sua igreja se sentiriam em relação a você caso eles descobrissem que você compartilha a confidencialidade dos casais com outras pessoas. Sem confiança, seu ministério não irá prosperar. A única exceção para essa regra é quando o casal precisa de uma intervenção maior. Neste caso, você poderá direcioná-los para o pastor sênior da sua igreja ou para um terapeuta especializado. Porém, lembre-se, é necessário pedir autorização do casal antes de levar o caso adiante. Isso é realmente importante. Empatia, conexão e confiança são as grandes chaves para começar um processo de cura e restauração. Agora, vamos para o terceiro passo, que é: estabeleça um diagnóstico da situação antes de começar a direcionar o casal. Eu vou repetir. Estabeleça um diagnóstico da situação antes de começar a direcionar o casal. Um erro muito comum em aconselhamento é ver o líder de casais tomando a frente da situação e dando direcionamentos sem antes compreender claramente a situação que o casal aconselhado está enfrentando. Esse é o mesmo erro que vemos o sacerdote Eli cometendo com Ana, esposa de Eucana. Lembra? Essa história, relatada no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e 2, conta sobre Eucana, que tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana era estéril. E por esse motivo, Penina zombava de Ana e a humilhava constantemente. Um certo dia, quando Eucana foi oferecer sacrifício ao Senhor, Ana vai ao templo e começa a orar a Deus, pedindo pela bênção de ter um filho. E em meio a tanta tristeza,
as palavras de Ana mal saíam da sua boca. Foi aí que o sacerdote Eli, vendo a situação de Ana, se precipitou em criticá-la antes de fazer um diagnóstico e entender a situação. Eli, ao ver Ana gemendo em oração, sem pronunciar palavras claras, acusa a mulher de estar embriagada, enquanto na realidade ela estava clamando ao Senhor. Aconteceu o que não pode acontecer com um líder como conselheiro. Um líder sábio sempre faz um diagnóstico antes de começar a aconselhar. Esse diagnóstico te ajuda a entender exatamente o que o casal está enfrentando, para que assim você possa aconselhá-los da maneira correta. E para criar esse diagnóstico, as ferramentas mais poderosas que você pode utilizar são as perguntas. Faça perguntas direcionadas aos casais para conduzi-los a se abrirem para você. Essa é a maneira mais eficiente de encontrar a raiz do problema. Aqui no Ministério Família Debaixo da Graça, nós desenvolvemos uma ferramenta com uma série de perguntas para traçar o diagnóstico dos relacionamentos. E os líderes que participam dos nossos treinamentos avançados têm acesso a essas ferramentas. Você precisa usar perguntas estratégicas e isso vai te ajudar a atingir o próximo nível. Deixa eu compartilhar com você uma experiência. Eu estava aqui na clínica de restauração de casamentos aconselhando uma esposa de um líder de casais. O marido cometeu um adultério e ela estava resistente, não querendo perdoar e restaurar o casamento. Quando ela me disse que já tinha trabalhado com casais, eu fiz uma pergunta para ela. Durante todo o tempo que você trabalhou com casais, qual era o conselho que você dava para as esposas cujos maridos tinham sido infiéis? Qual era o conselho? Aí mudou tudo. Aí ela entendeu. Aí eu fiz uma segunda pergunta. Por que a mensagem de perdão e restauração que você ministrou serve para os outros, mas não serve para você? Percebe? Uma pergunta provoca uma resposta que, na verdade, é a solução que o aconselhado está precisando. Então, fazer perguntas poderosas, estratégicas, facilita o aconselhamento. Depois disso, você estará pronto para o quarto passo, que é o Evangelho. Depois que você preparou o ambiente para o seu aconselhamento, criou uma relação de confiança com o seu aconselhado e traçou o diagnóstico da situação, chegou o momento de começar a apresentar aquilo que realmente vai curar os casais: o Evangelho. É o Evangelho que transforma as nossas vidas. Somente os princípios da palavra de Deus têm o poder para verdadeiramente restaurar um casal. Por esse motivo, você deve manter uma vida devocional constante e meditar diariamente na palavra do Senhor. Existem princípios que Deus criou para que uma família seja edificada da maneira certa. E esses princípios foram revelados por meio da palavra de Deus. Eu venho estudando esses princípios há mais de 30 anos. E hoje, depois de ter ministrado para milhares de casais, eu estou discipulando um exército de novos líderes de casais para disseminar esta mensagem. Sabe, o nosso objetivo é implantar a cultura do reino de Deus em todas as famílias da nação brasileira e em outras nações. Eu conto com a sua ajuda para isso.
Juntos, nós vamos formar o exército de líderes de casais que vai transformar esta nação em muitas outras. Por isso, fique ligado no conteúdo dessa aula, pois eu ainda tenho que falar sobre o 5º passo para aconselhar casais da maneira correta. Eu também vou compartilhar com você uma ferramenta antes do fim desta aula. Então, vamos ao 5º passo, que é: trace um plano de ação. Isso mesmo, trace um plano de ação. Todo o processo de cura, libertação e restauração de casais requer um acompanhamento a longo prazo. Dificilmente a situação será resolvida de um dia para o outro, de uma hora para outra. É necessário que o casal seja acompanhado enquanto cumpre uma série de tarefas designadas pelo líder. Essas tarefas devem ser planejadas de acordo com a situação que o casal está enfrentando e podemos considerar atividades como construir uma rotina de oração e leitura bíblica, separar um tempo específico para que o casal fique junto, afastar-se de más companhias que atrapalham a saúde do casal, abandonar velhas práticas que não edificam e muito mais. Como eu disse, o plano de ação varia de acordo com a necessidade de cada casal. Após seguir esses passos, você terá concluído uma sessão de aconselhamento muito eficiente. Perceba que esse é um trabalho sério e que exige capacitação. Ao aplicar esse método, você pode ser usado por Deus para salvar famílias, casamentos, casais. Agora, eu vou compartilhar uma ferramenta muito importante, Mas, antes eu preciso te falar sobre uma oportunidade que surgiu bem diante de você. Dentro de alguns dias, eu vou abrir a inscrição para o meu treinamento avançado para líderes de casais, o TALK, Treinamento Avançado para Líderes de Casais. É um treinamento de especialização no Ministério de Casais, onde você pode se aprofundar muito, acessando um treinamento completo que aborda todos os temas que envolvem a vida de um líder de casais. Para você ter apenas uma ideia do nível do conteúdo que você vai encontrar neste curso, eu vou citar rapidamente o nome de alguns dos professores deste treinamento avançado para líderes de casais. Lá, além de ser treinado e acompanhado por mim, você vai aprender com Pastor Hernandes Dias Lopes, Douglas Gonçalves, Salomão Santos, Alexandre Rota, Maqui Anderson, Andréia Vargas, Alcione Emerick, Eric Correia e Isabela Mochedo. Esse é um treinamento mais profundo que eu já criei. Vou repetir. Esse é um treinamento para líderes de casais mais profundo que eu já criei. Lá eu compartilho exatamente tudo que venho aprendendo nos últimos 30 anos na frente do Ministério de Casais. Você vai sair do treinamento certificado e pronto para liderar o Ministério de Casais com muita eficiência. E hoje eu quero te dar a chance de sair na frente da disputa por uma das vagas. As inscrições serão liberadas por pouquíssimo tempo e para ajudar quem realmente está comprometido a dar o próximo passo, eu criei uma lista VIP. Exatamente, eu criei uma lista VIP do treinamento. Entrando nesta lista, você receberá informações
antecipadas sobre o treinamento e também vai ganhar alguns bônus exclusivos quando concluir sua inscrição. O link para entrar na lista VIP está aqui, aqui embaixo deste vídeo. É só clicar e preencher o formulário para entrar. Fazer parte da lista VIP é a sua melhor chance de conseguir uma das vagas do TALC, treinamento avançado para líderes de casais, e entrar para o exército de líderes que vão transformar a realidade das famílias do Brasil ou da nação onde você vive. Então, clique no link para reservar sua vaga já. Clica no link agora e reserve a sua vaga. Eu quero ser bem breve sobre isso, pois é um assunto para uma outra hora. Agora, eu preciso compartilhar com você uma prática que vai te ajudar muito nos seus aconselhamentos. É uma ferramenta que eu chamo de regra 80-20. Isso mesmo, regra 80-20. Em um aconselhamento de casais, você precisa dedicar 80% do seu tempo em ouvir os casais e apenas 20% do tempo em falar. Eu vou repetir, em um aconselhamento de casais, você precisa dedicar 80% do seu tempo em ouvir os casais e apenas 20% do tempo em falar. Esse fundamento da escuta ativa é extremamente poderoso. Em pouco tempo, aplicando essa técnica, você verá um resultado considerável nos resultados dos seus aconselhamentos. Ao abrir a oportunidade para que as pessoas falem mais, você vai destravar coisas que estão presas lá no fundo da alma delas, e isso será simplesmente libertador. Assim, você direciona o seu foco para dizer apenas o que realmente importa e permite que os casais coloquem para fora aquilo que está acumulado. Preste atenção. Existem milhares de casais que precisam ser ouvidos. Existem milhares de famílias que precisam de restauração na nossa nação. E é o nosso papel alcançar estas famílias. O seu ministério precisa alcançar o maior número de pessoas possível. O seu ministério precisa alcançar o maior número de pessoas possível. A mensagem que Deus colocou no seu coração precisa ser espalhada. Por isso, na próxima aula, eu vou falar sobre estratégias para alavancar o alcance do seu ministério. Eu vou te ensinar exatamente o que você precisa fazer para abençoar dezenas, milhares de casais, começando pela sua igreja, depois pelo seu bairro, depois pela sua cidade, e por fim, quem sabe, até toda a nação e o mundo. Como eu gostaria que ao menos um líder em cada cidade do Brasil tivesse acesso ao conteúdo que eu vou compartilhar com você na próxima aula. Eu vou te pedir algo. Compartilhe o link desta semana de treinamento com o maior número de pessoas possível. Eu tenho certeza que isso vai edificar a vida destas pessoas. Agora que estamos chegando ao final desta aula, eu quero recapitular com você. Hoje nós aprendemos o passo a passo para conduzir uma sessão de aconselhamento de casais. Aprendemos que tudo começa por formar uma equipe, depois criar uma relação de confiança, traçar um diagnóstico, introduzir o evangelho na vida do casal e, por fim, traçar um plano de ação. Você também aprendeu a regra dos 80-20, 80% de escuta e 20% de fala. E para finalizar, eu quero te fazer um novo desafio. Eu quero que, ao sair desta aula, você entre lá no seu Instagram e faça um story dizendo para os seus seguidores o seguinte:
Eu estou sendo treinado pelo pastor Josué Gonçalves para ser um líder de casais. Prepare-se, porque vem novidade por aí. Você está prestes a alcançar centenas de casais com os conteúdos que você está aprendendo aqui, e fazer esse desafio é uma maneira de demonstrar que você está pronto para alcançar o próximo nível. Você está preparado para abençoar as famílias da sua cidade? Então, repetindo, vai lá no seu Instagram agora e faça um story dizendo: eu estou sendo treinado pelo pastor Josué Gonçalves para ser um líder de casais. Prepare-se, porque vem novidade por aí. Não esqueça de marcar o meu perfil PR Josué Gonçalves, @PR Josué Gonçalves. Eu vou repostar a sua publicação, você vai ganhar mais seguidores e já vai começar fazendo esse treinamento para alcançar muitos casais com a mensagem que você carrega. A próxima aula será liberada na sexta-feira, às 20 horas. Vou repetir, a próxima aula será liberada na sexta-feira, às 20 horas. Salve essa data, isso mesmo, salve essa data na sua agenda, coloca aí no seu despertador para não perder por nada. Aproveite e ative um despertador no seu celular para esse horário. Essa aula vai ser imperdível, é uma aula extraordinária. O link da próxima aula será enviado no nosso grupo do WhatsApp, isso mesmo. Então fica ligado aí no seu WhatsApp, tá? O link da próxima aula vai ser enviado no nosso grupo aí através do WhatsApp às 20 horas da sexta-feira. Se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp da Semana de Treinamento para Líderes de Casais, é só clicar no botão embaixo. Clica no botão embaixo e você já entra em um dos grupos do WhatsApp. Além de ser avisado das aulas, lá você também vai receber o resumo dessa aula em PDF. Também quero te lembrar que o link para a lista VIP do Talk, Treinamento Avançado para Líderes de Casais, está aqui embaixo. Essa é a sua melhor chance de se antecipar. Clique lá e entre para a lista VIP. Eu te vejo na próxima aula. Deus abençoe você e toda a sua família e até o nosso próximo encontro na nossa próxima aula.